All right, good morning, ladies and gentlemen. Bom dia, pessoal. To those of you who I don't know or I have not had the pleasure of meeting this summer, my name is Miles Webster. Para vocês que não me conhecem ou que eu não tive o prazer de conhecê-los, meu nome é Miles Webster. So I've had the privilege of leading our cross-cultural project as a staff with Campus Outreach at Troy University. Então, eu tive o privilégio de liderar esse grupo aqui. Eu trabalho com multicampus lá nos Estados Unidos, na Faculdade de Troy. Yeah, and I want to say that the last 7 weeks have been a blessing not only to my family and the students. E eu quero dizer que esses últimos 7 semanas têm sido uma bênção para mim, não somente para mim, mas a minha família também. But also just personally to myself as we've been able to experience this new part of God's glory here in Brazil. A gente teve o privilégio de experimentar, né, a glória de Deus nesse novo contexto. And we have really felt loved on. We've really felt served by the hospitality of this church and its people. E a gente experimentou mesmo a hospitalidade e o amor dessa igreja e o povo brasileiro. So before anything, I want to say that our thankfulness to you guys as a body, as a family of God, it cannot be fully communicated and expressed. Então, antes de tudo, eu quero expressar nossa gratidão, né, que é até difícil colocar em palavras. So it's my pleasure this morning to contribute to this church's investigation of Jesus in the 11 Questions of Jesus study. Então, hoje eu vou dar continuação na série da ação de perguntas e essa investigação que nós estamos fazendo das perguntas que Jesus fez. If my math is correct, I have been tasked with the 7th question in this study. Então, se eu estiver correto, eu acho que essa é a 7ª pregação da série. And last week we were away on a trip together with some students, but I was able to read Tiago's sermon on the first part of Matthew 16. E semana passada a gente estava de viagem, mas eu pude ler, né, a pregação do Tiago sobre Mateus 16. So, yeah, I would love for us to read Matthew 16, 24 through 26, and then I'll pray. Então, a gente vai ler o Mateus 16, 24 through 26. 24 a 26 e depois eu vou orar. Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?" Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Father, you are perfect and holy and good and kind. God, your ways toward us are full of your grace, full of your power, full of your mercy, full of all of the things that we do not deserve in and of ourselves. God, all of the things that we are only given. We only get the gift of receiving because of who you are, because you chose in yourself to want us, because you chose to send your son, Jesus, because you lived a perfect life and you died a perfect death and you rose perfectly with perfect power. God, and I just thank you. I just thank you for this morning. I thank you for this family of God. God, I thank you for this word. I thank you for the weight of Matthew 16. God, and I pray, God, just that whatever you want said, God, whatever you want the ears, God, of this room to hear, God, whatever you want the eyes of the hearts in this room to see, God, I pray that you would put it on full display, that you would say it loudly, that you would gather glory with your mighty hand in this room.
that you would be worshiped and seen and adored. God, I love you. I feel humbled, God, by the weight of this message and this opportunity. God, and I pray that you would increase in the midst of that. God, you are good. In your son's name I do pray. Amen. All right, so our conversation continues in this private moment between Jesus and his disciples. Então a conversa está continuando agora neste momento em particular de Jesus com seus discípulos. So we enter this passage immediately after Jesus had just done 4 things. Então a gente entra no texto de hoje imediatamente depois que Jesus tinha feito 4 coisas. In Matthew 16, verses 16 and 17, he confirmed his identity as the Son of Man. Então, em versículos 16 e 17, ele confirmou a sua identidade como filho do homem. In Matthew 16, 19, he had promised to establish the church and overthrow the gates of Hades or hell. E em versículo 19, ele prometeu estabelecer a sua igreja e derrubar até as portas do inferno. In Matthew 16, 21, he revealed the necessity of his eventual death and inevitable resurrection. E em versículo 21, ele revelou a necessidade da sua morte e a inevitável ressurreição. And then in Matthew 16, 22 and 23, he rebukes Peter for suggesting that Jesus avoids God's plan for him to die. E em versículo 22 e 23, ele repreendeu o Pedro, porque Pedro sugeriu que ele abandonasse o plano de Deus de morrer pelo povo. So as Thiago pointed out last week, we see Jesus drawing the disciples into the core, the essence of who he is. Então, como o Tiago falou da semana passada, estamos vendo aqui Jesus chamando os discípulos para a cerne de quem ele era, a cruz. He is as clear as day, directing their gaze toward the cross. Ele está claramente orientando-os para ver a cruz. He is clarifying his identity. Esclarecendo sua identidade. He is underlining for them his purpose and the true reason he has come. Ele está enfatizando a razão verdadeira pela qual ele veio ao mundo. So Jesus' attempt to eliminate and erase any doubt is because of the relationship he has with the disciples. Então, o esforço dele de tirar qualquer dúvida ou de esclarecer a razão que ele estava era por causa do relacionamento que ele tinha com os discípulos. So we see that this conversation is exclusive. Então, podemos ver que a conversa foi exclusiva. We see that it takes place in private. Aconteceu em privado. There's an added intimacy to Jesus choosing to have this conversation with these people in this way. Então, há nível de intimidade maior por Jesus escolher de ter essa conversa com essas pessoas neste momento. So, arriving at this text today, we see the continuation of this intimacy. We see the continuation of this priority. Então, chegando hoje no texto, nós vamos ver uma continuação dessa intimidade e prioridade que ele está dando aos seus discípulos. It feels as though Jesus is proposing a rhetorical question in hindsight. Então, parece que Jesus está colocando diante deles uma pergunta retórica quando olhamos na retrospectiva. As he's illustrating what it means to follow him. E enquanto ele está ilustrando o significado de seguir ele. So Jesus lays out these prerequisites and requirements of being an actual follower and an actual disciple of Christ. Então Jesus está colocando os pré-requisitos e os requisitos de que significa ser um seguidor de Cristo. Sorry, God, I'm not doing well with this. So first, in verse 24, Jesus tells us what we need to do. Então, em versículo 24, para começar, ele fala o que a gente precisa fazer. Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. And then in verse 25, he tells us why. E em versículo 25, ele fala a razão disso. For whoever would save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake will find it. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. And Jesus uses verse 26 to reiterate the same point in the form of a question. E Jesus usa versículo 26 para repetir o mesmo ponto, só que em forma de pergunta. And this is our main question for today. E isso é a pergunta principal de hoje. For what would it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? So there was an old tradition that took place in the American West. Então, havia uma antiga tradição que acontecia nos bares do oeste americano. A time and place where every day looked like a version of Festa Junina. Então, um horário durante o dia que parecia até um pouco com a festa junina. So this tradition in these saloons or bars required people to leave their guns or their weapons at the door before they came in. E essa tradição era necessário que as pessoas, ao entrar no bar, tinham que deixar as armas para trás. To disarm themselves before they became a part of this group. Então, era necessário desarmar antes de fazer parte do grupo. The exclusivity of this demand of leaving your weapon is what allows the inclusivity of joining the group and the party. Então, a exclusividade dessa demanda, essa obrigação, era o que permitia a inclusão e a adesão ao grupo. Instead of it being something you bring to the party to be allowed entry, it's something you already have and then have to make the decision to leave, to relinquish. Então, em vez de você trazer alguma coisa para poder fazer parte da festa, era algo que você já tinha que deixar para trás para poder entrar. And this demand by Jesus in verse 24 is no different. E essa exigência do versículo 24 de Jesus não é diferente. So the denial of self, the leaving your life at the door, is the requirement. Então, essa negação de si mesmo, de deixar a sua vida para trás, isso é o requisito. It is the exclusive action that allows the inclusive reward. Então, é a ação exclusiva que permite a recompensa inclusiva. So as we continue in verse 25, Jesus tells the disciples, "For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it." Então, continuando em versículo 24, está escrito: "Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará." So there's a portrait here of two options or two paths or two roads. Então, nós temos uma imagem aqui de duas escolhas, duas opções ou caminhos. So one of these roads guarantees finding life, E então, uma dessas opções garanta encontrar a vida, and a found life is one that ensures identity and purpose, e uma vida encontrada é aquela que garante identidade e propósito. and we know that a found life also includes hope that is anchored by salvation. E sabemos que uma vida encontrada é aquela que está ancorada na salvação. Now this other road also has its guarantees. E esse outro caminho também tem as suas garantias. And the other road's guarantees are losing life As outras, do outro caminho, as garantias são que de perder a vida, and a life that is lost ensures an aimlessness and a wandering. e uma vida perdida. Isso significará uma vida de indo para lá e para cá sem propósito. And as Jesus will continue to clarify, this life also includes an anxiousness that will lead to perishing. E como Jesus vai esclarecer mais tarde, essa vida também traz uma ansiedade que leva à perdição. So what is not up for debate, what is super clear, is that there are only two options. Então, o que é super claro aqui é que só existem duas opções. The options are to save one's life Então, as opções são para salvar a vida and ultimately lose it, e, no final, perder, or to lose one's life ou de perder a sua vida and ultimately find.
e no final encontrar a So vida. hear me when I say this. Então, escute bem. There is not some invisible middle ground or third ground that goes unnamed by Jesus. Ouça bem, não existe um terceiro caminho que não está sendo dito aqui, uma terceira opção. There are two options. São duas opções. There's an option that leads to death, Uma opção que leva à morte and there's an option that leads to life. e uma opção que leva à vida. Let's keep asking ourselves this question in verse 26. E vamos fazer essa pergunta para nós mesmos em versículo 26. So what would it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Pois aqui adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. So Jesus wants his audience, the disciples, to understand this principle. Então Jesus quer que seus discípulos que eles entendam esse princípio. You cannot have the world and have me. Você não pode ter o mundo e também ter a mim. Jesus is saying we cannot coexist. Não podemos coexistir. You cannot serve two masters. Você não pode servir dois senhores. In 1 John 2:15, Em 1 João 2,15, the word says, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him." não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. So at this point in our passage, Jesus had already named that the kingdom of heaven was like a treasure hidden in a field. Então, neste ponto do ministério de Jesus, ele já tinha dito, ou fez uma comparação, que o reino dos céus era como um tesouro escondido num campo. That a man not only covers up, Que o homem não apenas cobre depois de o achar, but sells all that he has in order to buy this field. mas vende tudo o que tem para comprar este campo. Jesus had already named this idea of losing in order to gain, Ele já tinha dado esse nome de perder para ganhar, identifying the worth of the reward of counting the cost. e ele identificou o valor da recompensa e a importância de contar o custo. And so when Jesus is telling this to his disciples, he is not unaware. Então, quando Jesus está dizendo isso aos seus discípulos, ele está bem consciente. He knows what he is telling them they can't have is exactly what they want. Ele sabe que o que ele está dizendo para eles, que eles não podem ter, é exatamente o que eles querem. These men have felt this tension already. Esses homens já tinham sentido essa tensão. They are normal men São homens normais. who had made plans for their lives. Tinham planos para suas vidas. And even though they had been learning from Jesus and following him, E mesmo que eles tinham passado esse tempo aprendendo de Jesus, seguindo Jesus, and witnessing his great works, e testemunhando das grandes obras que ele tinha feito, they are not removed from the world eles não são removidos deste mundo to desire the things of the world. e dos desejos deste mundo. So they want everything that Jesus has to offer. Então eles querem tudo que Jesus está oferecendo. They certainly do, but at the current moment, these men are not removed from loving their own lives. Mas no mesmo instante, esses homens não são removidos de querer o mundo também. And I can't help but think about the sobering reminder E eu não consigo não pensar na lembrança sóbria that all of these statements are not being issued or communicated from a religion. que todas essas verdades que ele está anunciando não são sendo faladas pela religião. These words are being communicated from a man. Esses comunicados estão sendo dados a eles por um homem. And not just a man, but a man who just said that he is God. E não só apenas um homem, mas um homem que acabou de dizer que ele era Deus. And not just God, but a God who just said that he's going to go to the cross and die. E não apenas um homem que disse que ele era Deus, mas um homem que ia até a cruz para morrer por eles. And not just die, but this God just told his disciples, his followers, he's going to go and die a criminal's death. E não apenas morrer na cruz, mas uma morte de criminoso.
And I can't help but feel the angst of the disciples. Não consigo não pensar na ansiedade dos discípulos. These words feel radical, As palavras são radicais and at the same time, they are validated, e ao mesmo tempo são validadas and they are full of authority e são cheias de autoridade because of the God-man who is saying these words to them. por causa do homem de Deus que está dizendo essas palavras. And this radical nature of Jesus is not new. E essa natureza, esse jeito de Jesus radical não é novidade. In Matthew 10:38, Jesus says, "Anyone who does not take up his cross and follow me is not worthy of me." Em Mateus 10:38, Jesus diz: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. And then in one of my favorite passages in the Bible, Luke 14, Jesus outlines the cost of discipleship. E numa das passagens preferidas minhas, Jesus ele explica o custo de seguir Jesus. Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, "If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, 'This man began to build and was not able to finish.' Or what king, going out to encounter another king in war, would not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So therefore," Jesus' words, "so therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple." So Jesus is concerned. Let me read it real quick. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a viram rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. So Jesus is concerned with you and me and us completing. Então, Jesus está preocupado, importando com você, comigo, conosco, e a gente completando. Jesus is concerned with us finishing. Terminando. Jesus wants us to experience fullness. Ele quer que nós experimentemos a plenitude. And he is saying this entire time, this fullness can only be found in me. E ele está dizendo esse tempo todo, essa plenitude só encontra em mim. And at the same time, he is warning us. E ao mesmo tempo ele está nos exortando that if we do not count the cost, we will miss it completely. Se a gente não contar o custo, perderemos completamente. Jesus says that the tower will crumble. A torre vai cair. The army will not just lose the battle, o exército não somente perderá a batalha, but they will be consumed by the demands and opposition of war. Mas eles serão consumidos pela oposição e a guerra. And this also feels so clear. E isso também parece tão claro. That Jesus is simply saying this is not supposed to be easy. Que Jesus não está, ele está dizendo isso não é
Though Pra anyone ser can fácil. come, though anyone can come, Mesmo que qualquer pode vir, everyone will not. nem todos vão vir. We again see the same exclusivity Então a gente pode ver a exclusividade that leads to inclusivity. que leva à inclusividade. So Jesus is saying these two things simultaneously. Então ele está dizendo duas coisas simultaneamente. Imagine these things are conjoined together. Então imagina essas coisas juntas. Choose me and do not choose the world. Escolha a mim e não o mundo. Lose your life and find it. Perca sua vida e encontre-a. Die and live. Morra e viva. Embrace loss and experience gain. Abrace a perda e experimenta o ganho. And hear these words, this has not changed. E essas são as suas palavras, não têm mudadas. This is just as true. Isso é tão verdadeiro, This is just as hard. tão difícil And this is just as necessary e tão necessário for Jesus' followers today para os seguidores de Jesus hoje. as it was when Jesus told his disciples this. Como era quando Jesus disse aos seus discípulos: When we deny ourselves quando negamos a nós mesmos and take up our e crosses, tomamos as nossas cruzes, we are despising the things that the world values. estamos desprezando as coisas do mundo. We are going against the culture. Estamos indo contra o fluxo da cultura. And at the same time, E ao mesmo tempo, just like the disciples, mesmo igual aos discípulos, we want to serve both masters. a gente ainda quer servir os dois mestres, os dois senhores. So how does this look in our lives? Então, como que isso é em nossas vidas? I believe that we want Jesus to show up as our free ticket to heaven. Alguns de nós queremos Jesus como se fosse uma passagem de graça ao céu, Or we want Jesus to be this ornament or this badge ou ornamento, ou distintivo that convinces the people around us que convence as pessoas ao nosso redor that we are Christians. que somos cristãos, Or at the very least, we are good people. ou no mínimo que somos pessoas boas. And we typically see those two terms E tipicamente sim, a gente entende esses dois termos como to be synonymous with one another. sinônimos um ao outro. That to be a Christian is to be a good person. Que ser cristão é ser uma pessoa boa. And to be a good person is to be a Christian. E ser uma pessoa boa é o que significa ser cristão. And this misses the very point that Jesus is making in verse 24. E assim você vai perder o ponto essencial que Jesus está fazendo nesse texto. We want to do just enough to appease God, A gente quer somente fazer o suficiente para apaziguar a Deus. we want to stay on his good side A gente quer estar bem com Ele, so we can feel the freedom to test the limits and ultimately do whatever we want to do. para sentir a liberdade de fazer o que quiser. In our eyes, God does not have this unwavering standard. A gente pensa que talvez Deus não tem padrão, né, que Ele demanda da gente. Our hearts say that he loves me as long as I don't mess up too much. Que a gente espera que Ele nos ama, a não ser que a gente assim erra demais. And we also want the power. A gente quer o poder, We want the blessing. a bênção, We want the good things from God. as coisas boas de Deus, Added on to whatever our life is. adicionadas ao que a gente quer da nossa vida. Our hearts say, I don't want God to completely change my life. Nossos corações muitas vezes falam: não quero que Deus mude a minha vida demais, But I do want the magic. mas eu quero a magia, I do want the good things eu quero as coisas boas that this good God offers. que esse Deus bom que Ele oferece. And what we do E o que a gente faz is we reduce this holy and personal God que a gente acaba reduzindo esse santo e perfeito Deus, we reduce him down to just a mythical force. a gente reduz Ele a ser uma força mítica. So both of these misconceptions have one thing in common. Então, essas duas
conceitos têm algo em comum. They both say, God, help me save my own life. Esses conceitos falam, Deus me ajuda a salvar a minha vida. Again, verse 24 says, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Então, versículo 24 diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. The disciples would have known that Jesus was calling them not only to a criminal's death, Então, os discípulos iam saber que Jesus estava chamando eles não apenas para uma morte criminosa, but to also declare themselves as criminals. mas também para se declarar como criminosos. To say with their lips, I deserve this, Para dizer com a boca, eu mereço because isso, I am a sinner, porque eu sou pecador, a transgressor, transgressor, a lawbreaker, infrator da lei, a rebel, rebelde, a criminal. criminoso. And of course, we hate this proposal by Jesus. E a gente odeia essa proposta. Why? Por quê? Because if this is true about us, Porque se isso for a verdade sobre nós, then our good will likely never outweigh our bad. então nossas coisas boas nunca vai pesar mais do que as coisas ruins. And we probably need more than just God's magic to help us out. E a gente precisa mais do que a magia de Deus para nos ajudar. We do not like the realistic view A gente não gosta dessa visão realista of ourselves ou de nós mesmos up against the words diante das palavras of a purely righteous being. de ser justo puramente. We do not like not being good enough. A gente não gosta o fato de não ser bom o suficiente. And I think about the example of hating this proposition from Jesus in my own story. E eu penso sobre como eu não gostava dessa proposta na minha própria vida. The first 19 years of my life, Os primeiros 19 anos da minha vida, I experienced more submersion in Christian culture eu experimentei mais imersão na cultura cristã than I actually understood the Bible and the gospel. do que entendimento da Bíblia e o Evangelho. I remember thinking that the people who didn't cuss, Eu lembro pensando que as pessoas que não falavam palavrão, who read their Bibles, que lia a Bíblia, who traveled to other countries, que as viajava para missionaries, outros países, I thought they were the elite of Christianity. eu pensava neles como se fosse a elite do cristianismo. I was convinced that I was a Christian Eu estava convencido que eu também era cristão, simply because I believed that God existed. simplesmente porque eu acreditava que Jesus existia, que Deus existia. Because I agreed that Jesus had died for me. Porque eu concordava que Jesus morreu por mim. But I also believed my role in this story Mas eu ainda pensava que o meu papel, a minha parte nessa história, was to play this game of good outweigh bad, era de entrar no jogo de o bom ser mais que o ruim, to maintain peace in my relationship with God. de manter a paz no meu relacionamento com Deus. I remember even telling myself, Eu lembro falando para mim mesmo, hey, when I turn 30 or maybe even 40, quando eu tiver 30, 40 anos, then I'll finally settle down and start living a real Christian life. aí eu vou me acalmar e viver uma vida cristã de verdade. I was completely convinced Eu estava convencido totalmente that my attempt to serve two masters que a minha tentativa de servir dois mestres may not have been the best way, não era talvez a melhor forma, but it still was acceptable. mas era aceitável. That Monday through Saturday, Que segunda a sábado, my life belonged to me. a minha vida era minha vida. And as long as I cleaned up enough on Sunday, E até que eu limpava, não, né? Ajustava para ser bom no domingo, não sei. I would earn my green check mark for the week. Então eu receberia o cheque da semana, né? A aprovação da semana. And then my freshman year of college, E no primeiro ano da faculdade, I met a guy from Campus Outreach that some of you know, eu conheci um cara de multicampus que alguns de vocês conhecem, Joey Carter, Joey Carter. who asked me about my life. Só um minuto. Joey Carter é o cunhado da Grace e do James. Então ele perguntou a mim sobre minha vida.
and what I thought about the Bible and God. Que eu achava, ele queria saber o que eu achava da Bíblia, sobre Deus. I remember a series of Bible studies Eu lembro uma série de estudos bíblicos and meetings and conferences e reuniões, conferências and passages like Isaiah 64:6 e passagens igual Isaías 64:6 that told me even my most righteous deeds were like filthy rags. que dizia que até meus atos mais justos eram como trapos imundos. And this led me to several months of deciding to investigate Jesus Isso me levou a passar meses investigando Jesus and what it meant to follow him. e o que significava a seguir ele. And in this process, E neste processo, I noticed my life had been defined by my own attempt to preserve it. e eu vi que a minha vida tinha sido definida pelas as minhas tentativas de salvar a minha vida. And this preserving became exhausting. E esse esforço para salvar a minha vida tornou alguma coisa esgotável. And I felt discouraged that God would require something of me he knew I could not be. E eu estava muito triste que Deus quis alguma coisa de mim que eu não conseguia fazer. That he would demand perfection knowing that I could not be perfect. Que Ele exigia perfeição de mim quando eu não conseguia ser perfeito. And that at the same time he would tell me that my love of the world would lead to death. E ao mesmo tempo Ele dizia, este caminho leva à morte. I felt anxious and trapped. Eu senti ansioso, preso. I hated my inability to get it right. Eu odiava a minha falta de capacidade de fazer o certo. And then one day after communicating this frustration to Joey, E dia depois de falar da minha frustração com Joey, he explained to me that the gospel of Jesus ele me explicou que o evangelho de Jesus meant that Jesus' life, death, and resurrection significava que a vida, a morte e ressurreição qualified him to take my place. qualificou Jesus a tomar o meu lugar, That I don't need to, que eu não preciso and also I can't add anything onto the work he'd already finished. e que eu não consigo acrescentar algo à obra que ele já tem feito. That in fact, the response was exactly as Jesus had told his disciples. Que, na verdade, a resposta é igual Jesus tinha dito aos seus discípulos. That all I had to do Que eu apenas precisava fazer was deny myself era negar a mim mesmo and take up my cross e tomar a minha cruz and follow him. e segui-lo. Now, I think that there can be a little bit of confusion about what this means after we become Christians. E eu acho que talvez existe um pouco de confusão do significado disso depois de tornar cristão. This requirement is a twofold requirement. Esse requisito tem duas partes. There's a moment in the life of a Christian that you make the decision Há um momento na vida de um cristão que você toma essa decisão to lose your life, para perder a sua vida. that the action of following Jesus takes place, Quando a ação de seguir Jesus acontece, and it results in becoming a disciple of Jesus. e o resultado disso aí você torna um discípulo de Cristo. But that action and that decision Mas essa ação e essa decisão is what enables our daily practice of being a disciple. é o que capacita a nossa decisão diária de seguir Jesus. So what I'm saying is this call to deny yourself and take up your cross and follow Jesus Então, o que eu te estou dizendo é que esse chamado a negar a si mesmo, seguir Jesus e tomar a sua cruz it is a daily call. é chamado diário. There is a reason, again, why Jesus is saying, count the cost. Há uma razão que Jesus está dizendo, conta o custo. This is not a one-time moment Isso não é acontecimento de uma vez só. when you have had a great day or great week, Quando talvez você teve um dia excelente, when you have had an awful day or an awful week. ou talvez um dia terrível, uma semana terrível. Your response to the grace offered to you in Jesus A sua resposta à graça que é dada a você is to deny yourself, é de negar a si mesmo, take up your cross, tomar a sua cruz and follow him. e seguir Ele. And I think being invited into this day-to-day wrestle
E eu acho que esse convite a entrar nessa luta do dia a dia It's on purpose. é de propósito. It helps me to long for heaven more. Isso me ajuda a desejar o It, céu. it increases and grows Aumenta e cresce my affections for Jesus. as minhas afeições para Jesus. So when I think about, again, the weight of these words, Então, quando eu penso sobre o peso dessas palavras, I feel very aware of our temptation to dilute it. eu penso como a nossa tendência é de diluir essas palavras. To know that Jesus' radical words, his radical sayings, A saber que essas palavras radicais de Jesus, they are not super appealing when we want to invite people into this family and challenge people to follow Jesus. não são tão atraentes quando a gente quer convidar alguém a participar dessa família de Deus. And what I think I really want this family of believers to know E o que eu gostaria muito que essa família de crentes, que eles soubessem, is you should not alter or attempt to compromise Jesus' message. que não devemos tentar alterar a mensagem. Do not soften these words for your friends. Não tenta amenizar a palavra. Do not soften these words for your coworkers. Não amenize essas palavras para sua família, Do not soften these words for your family. para a sua família. Eu falei errado, desculpa. You will cheapen their experience of Jesus. Assim você vai baratear a experiência deles de Jesus By attempting to compromise his message. por tentar comprometer essa mensagem. If we remove the message of the cross, Se a gente remover a mensagem da cruz, if we remove the call to renounce, se a gente tirar o chamado de renunciar, then there is no salvation afforded. então não há uma salvação oferecida. In fact, Jeff told me E Jeff falou comigo that softening the message of the cross is like separating them from bread. que diminuir a mensagem da cruz é como se você separasse alguém do pão. And I can't help but think about Jesus' words when he said, "Blessed is the man whose sins are forgiven." E não consigo não lembrar das palavras quando fala: feliz é o homem cujos pecados são perdoados. The hardness of the gospel is for our good. A dificuldade do evangelho é para nosso bem. In Philippians 3, No livro de Filipenses 3, Paul says, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead." Filipenses 3, versículos 8 a 11. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. So as much as I tell this family of God, this family of believers, to not dilute this message, I'm also begging you, do not forget it. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo para não diluir a mensagem, também estou chamando a gente para não esquecer desta mensagem. Do not forget the worth
Não se esquece do valor Do not forget the righteousness. da justiça. Do not forget what it means that Jesus is a Savior. Do significado de ele ser Salvador. Do not forget the gift of grace. Não se esquece do dom, o presente de graça, Do not forget the purpose you now have been called into. nem o propósito pelo qual você foi chamado. I love that Jesus tells his disciples that they must die a criminal's death, that he's going to die a criminal's death right before telling them they must do the same thing. Então, adoro que Jesus disse aos seus discípulos que ele ia morrer a morte de criminoso bem antes de ele chamá-los a tomar sua cruz. Mind you, these disciples hear this message without a full understanding of what this means. Então, esses discípulos ouvem essa mensagem sem uma compreensão completa do que isso significa. They don't have a backdrop to place this message up against. Eles não têm o pano de fundo pelo qual usar para entender essa mensagem. They have not yet seen the death and resurrection, though it's been communicated to them. Eles não tinham visto a morte e ressurreição de Jesus. We, on the other hand, do have context. A gente, ao mesmo tempo, nós temos esse contexto. We know how this story plays out. A gente sabe o final da história. We know everything that is to come after Jesus ushers these words to his disciples. A gente sabe de tudo o que vai acontecer depois que Jesus disse essas palavras aos seus discípulos. We know that Jesus sweats blood in the Garden of Gethsemane as he thought about this cup that awaited him. A gente sabe que Jesus suou sangue no jardim, pensando sobre o que estava chegando. We know that Jesus is led up Golgotha Hill like a lamb to his slaughterhouse. E a gente sabe que Jesus foi levado a subir o morro como cordeiro indo ao matador. We know that they will hang Jesus up on a wooden cross. A gente sabe que eles iam pendurar Jesus numa cruz. We know that there were splinters of wood already invading his exposed flesh. A gente sabe das farpas que estavam entrando no corpo já assim quebrado. We know that his body was beaten, A gente sabe que ele foi espancado, that some of the audience could not recall the sight. que alguns que estavam presentes nem conseguiam lembrar daquela visão, But they could recall the sound as he screamed and he groaned. mas lembrava os sons dos gritos dele e o choro. We know that his hands and feet were nailed, A gente sabe que as mãos e os pés foram perfuradas, that they were plastered to the cross. que quando foram pregados na cruz. We know that there was a crown of thorns on his head. A gente sabe da coroa de espinhos na cabeça dele. We know that the pain in his body was so great that he was fading in and out of consciousness. A gente sabe que a dor era tanto que ele estava desmaiando e voltando. We know that as he hung there, he was mocked and cursed. A gente sabe que enquanto ele estava, as pessoas zombavam dele. We know even more that he was innocent. Mas a gente sabe que ele era inocente. We know that he died. Sabemos que ele morreu. We know that they carried him away to a tomb Que eles levavam ele ao túmulo. and that he stayed there until he didn't. Que ele ficou até que ele não ficava mais. And we know that on the third day, Jesus gets up, E a gente sabe que no terceiro dia ele levanta. that he resurrects with all power. E ele ressuscitou com todo o poder. And if the grace of God has appeared in our hearts, E se a graça de Deus já apareceu em nossos corações, then we know that he did it for his glory and he did it for our joy. que a gente então sabe que ele fez isso para a sua glória e nossa We alegria. know that Jesus did all of that we would know him, E Jesus fez isso tudo para que a gente conhecesse ele, so that we would have eternal life. para a gente ter a vida eterna. So then when Jesus says, Então, quando Jesus disse, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. We know that he is telling us we must do what he has already done, A gente sabe que ele está nos chamando a fazer aquilo que ele já fez, already modeled on our behalf. que ele já demonstrou a nosso favor. And I can't help but think about this same Jesus and his words in John 15.
E eu não consigo não lembrar desse mesmo Jesus e suas palavras em João 15. When he says, greater love has no one than this, Ninguém tem maior amor do que este, that someone would lay down his life for his friends. de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. And then he says, you are my friends if you do what I command you. E depois ele fala: vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. And my favorite part of that passage E minha parte favorita dessa passagem is, again, Jesus is telling his disciples, his friends, que Jesus está dizendo a seus discípulos, seus amigos, to do the very thing he knows he's going to do for them. a fazer a mesma coisa que ele já sabe que ele vai fazer para eles. That while we were yet sinners, Que mesmo quando ainda éramos pecadores, Christ died for us. Cristo morreu por nós. So these words Então- from Jesus Então essas palavras de Jesus to embrace the role and place as a criminal, a abraçar a posição de criminoso, to take up your cross and follow him, a tomar a cruz e segui-lo, is not merely a suggestion. não é uma sugestão. Jesus' words in Matthew 16, E voltando para Mateus 16, when he asked, what would it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? quando ele faz a pergunta: o que adiantará o homem perder sua alma e ganhar o mundo? Is a Jesus' words in Matthew 16:26, when he tells us what would it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul, it is not this mocking rhetorical question. Então ele não fez para zombar ou de só fazer uma pergunta retórica. Jesus is telling us, he's communicating to us, Ele está comunicando conosco that the losing our life, que a ação de perder as nossas vidas it will not be easy. não vai ser fácil. It will not be good and nice all the time. Não vai sempre ser agradável. It does not come with this bucket of prosperity. Não vem com balde de prosperidade. It does not guarantee a lack of suffering. Não garanta uma falta de sofrimento na sua vida. But in the end, Mas no final, as Jesus' hardship on the cross, igual a dureza da cruz para Jesus, as Jesus suffered enquanto ele sofria, the difficulty of Golgotha, a dificuldade da Golgata, the worth of Calvary, what now? Say that again. the worth of Calvary, O valor do Calvário it is for our good. é para nosso bem. God, I love you. Deus, amamos o Senhor. I thank you for just this call, this command in Matthew 16. Nós te agradecemos pelo chamado do Senhor em Mateus 16. Jesus, I thank you even more that you have not called us into anything that you have not done. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor não nos chamou a alguma coisa que o Senhor não já tinha feito. That your love for us is reflected in your desire to model it for us. O seu amor, seu grande amor é refletido na sua vontade de fazer isso para nós. Lord, I pray for just the hearts in this room. E a minha oração pelos corações nessa sala, God, I pray for those who know you. eu te peço, Senhor, que os corações eles possam te conhecer, That they would not dilute or forsake the message of Matthew 16. para que eles não diluíssem ou esquecessem desta mensagem. God, I pray for those who are considering investigating you. Eu também oro pelos quais estão pensando, considerando investigar o Senhor, That they would find riches and worth, God, in you. que eles possam encontrar riquezas e valor no Senhor, God, that they would be like the man que eles possam ser igual ao homem
who finds the treasure hidden in the field, que encontrou o tesouro escondido no campo, who sells all that he has in his joy, que vendeu tudo o que ele tinha na alegria dele and then he buys the field. para comprar aquele campo. God, I know that there is a weight Deus, eu conheço bem o peso to both of these paths. para esses dois caminhos. God, one of the weights, God, just leads to glory, Tem caminho que leva à glória and the other weight leads to perish. e o outro que leva à morte. God, so I just pray that your grace would appear, Então, te peço, Senhor, para a sua graça estar presente, that it indeed would bring salvation to all people, que a sua graça possa trazer a sua salvação a todos, that it would train us to renounce ungodliness. que possa nos ensinar a renunciar à injustiça. And God, I pray, E eu oro God, that you would just be glorified in our desire to look at you. que o Senhor seja glorificado em nosso desejo a te ver. It's in your son's name that we do pray. E no nome do seu Filho que oramos. Amen. Amém.